Hein, monitoras? Tá, já prece? Então tá. Bom, apesar do estudo da semana passada ter falado, como estava na gravação, na emancipação da alma, e falando da emancipação da alma no sentido da morte, porque nós estudamos também um artigo da Revista Espírita de 1878, mas que fala do espírito nos seus funerais. Hoje nós vamos falar da emancipação da alma, mas não no desencarne. O treino para o desencarnar, que é o todo dia, através do sono. É a saída do espírito do corpo físico, ligado a ele pelo cordão fluídico, cordão de prata, que não desencarna, e treinando para voltar ao plano espiritual. E se voltamos ao corpo com pesadelos, logicamente andando por lugares pouco agradáveis, hein? Então vamos treinar para, quando desencarnar, estarmos em lugares mais agradáveis. E isso a gente só consegue com a mudança da sintonia, a gente só consegue com a mudança moral, com o esforço através da prece, enfim, com todas essas questões que a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo. O texto de hoje, Dissertações de Além Túmulo, o sono, é um texto pequeno, relativamente pequeno. E o espírito que distou essa comunicação, quando foi perguntado sobre o nome dele, ele perguntou para quê? Pensais que só os espíritos de vossos grandes homens é que vos vêm dizer boas coisas? Então não valem nada pelos aqueles que não conheceis ou que não têm nomes na vossa terra? Saber que muitos tomam nome apenas para vos satisfazer. Isso é a observação que tem ao final do artigo. Por isso é que a gente não vai trazer o nome do espírito comunicante, e assim ele respondeu ao ser perguntado sobre o assunto. E aí isso nos reporta ao Livro dos Médiuns, lá no capítulo 25, o capítulo das evocações, capítulo 25, das evocações, quando em determinado momento se pergunta, né, sobre espíritos que podem ser evocados, com a surpresa que muitos temos de quando a gente pensa no espírito, ele vem e se comunica, como se já tivesse ali pronto, né? A faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para esse nem a obrigação dele vir, nem está com condições de vir, mas ele pode vir numa ocasião ou outra, e um médium ou um evocador que lhe agrade ou não, dizer o que quer, sem poder ser constrangido a dizer o que não queira, e se quando lhe aprovém, enfim, que por causas dependentes ou não dessa vontade, depois de se haver mostrado assíduo durante algum tempo, pode de repente deixar de vir. Por todos esses motivos é que quando se deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. Caso não seja, ele geralmente dá as razões, então é inútil insistir. Isso nos casos de evocações. Nos casos de apresentação espontânea, né, e a gente tem que ter cuidados também. Porque os espíritos diversos pelo espaço, pelos diferentes mundos, houve evocações dirigidas a eles, outros, só pensar a gente evoca, não pode nem se apresentar. Mas outros estão prontos e querem se apresentar para ditar algumas coisas. E é o que vem aqui o nosso companheiro falar, né, sobre o sono e os sonhos.
E aí a gente se reporta, quando ele diz que a gente tome cuidado com a questão dos nomes, a gente tem que ter cuidado também com quem a gente pensa, quem a gente vota, qual é a nossa intenção numa reunião, porque eles podem aparecer espontaneamente, quais as perguntas que se podem fazer, não é verdade? E isso tudo está lá para evitar o charlatanismo e o embuste, as contradições e as mistificações que podem ocorrer se nós não seguirmos as orientações dos livros dos médiuns. Então nós temos que estar aptos para isso. Temos que estar com vontades sérias. E era esse tipo de vontade que existia na Sociedade Espírita de Paris, e que aí os espíritos, quando se apresentavam, ou nas reuniões que Kardec frequentava, que deixaram de ser aquelas reuniões de brincadeiras, né, com a mesa girante, passaram a ter uma questão de uma natureza mais didática e científica. Logicamente que esse espírito, apesar de não querer dar um nome, como a gente vê lá no Livro dos Médiuns também, no capítulo 24, quando se fala da identidade dos espíritos, muitos espíritos protetores se designam pelo nome de santos ou de personagens conhecidos. Mas nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidos bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Vós, porém, quase sempre tereis um nome. Então, para vos satisfazer, o espírito como o de um homem que conhecesse e a quem respeitais. Está lá na questão 268 desse capítulo, na terceira pergunta feita aos espíritos sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Desculpem. Então, quando ele diz aqui que não são um nome apenas para vos satisfazer, a gente já vê que esse espírito conhece do riscado. O uso do riscado. E quando pergunta se esse nome não poderia ser uma fraude, usar o nome do outro, aí os espíritos dizem que uma fraude da parte de um espírito mau estivesse enganando, mas quando é para o bem, Deus permite que assim procedam os espíritos da mesma categoria, da mesma sintonia, da mesma falange. Então, não pense que quando diz que é São Paulo, pode ser São Paulo, seu protetor, hein? Pode ser o Paulinho ali da esquina, que foi seu grande amigo. Né? Né, Lidete? Né, Galene? Né, Rosa? Né, Nina? E Júlio, o que você acha disso? Andréia? Andréia chegou agora, né, Luiz? A Júlio, Bete, Darlene, Nádia, Rosa Bombom e Nina Mil já estão aí. Já podem até dar suas opiniões na área de texto. Bom, e tem também, né, orientação aqui, quando se pergunta que às vezes as comunicações, por exemplo, vou ler como está aqui, tá? Compreendemos que seja assim quando se trata de um ensino sério, quer dizer, que seja como, quanto mais elevados são os espíritos, mais se confunde pela comunhão dos pensamentos, de tal sorte que para eles a personalidade é coisa indiferente. Tá? Mas os espíritos de baixo escalão adotem nomes respeitáveis para induzir os homens em erro, isso aí é perigoso, não é permitido. Mas os espíritos pouco adiantados, mas com boas intenções, desejo de progredir, muitas vezes são designados para substituir o espírito superior, a fim de que tenham ensejo de se exercitarem? Nunca nos grandes céus, nos centros sérios. Porque que suas comunicações, ainda que boas, trazem um cunho de inferioridade dele. Delegados são para as comunicações pouco importantes e para os que se podem chamar pessoais. Aí a gente vai vendo que para não ser enganado, não basta que alguém esteja animado de boas intenções. Homens sérios que não mesclam curiosidade, também se acham sujeitos a ser enganados. Mas a linguagem
a colocação, o conceito, batendo com as coisas que trazem a doutrina, a gente já pode hoje ter noção clara de que tipo está se comunicando. Tá? Então, só para fazer essa lembrancinha aí do Livro dos Médiuns, nós vamos começar a conversar a respeito. Hoje também vou usar, para quem gosta de estudar e anotar, o livro No Invisível, de Leon Denis, no seu capítulo 13, que fala dos sonhos, e o Livro dos Espíritos, no capítulo da emancipação da alma. Combinado? Alguma dúvida até agora? Vocês desculpem minha correria, mas é que eu cheguei agora, não tirei nem a roupa. Quando eu vi que estava tudo engarrafado, que não ia chegar, e tentando ligar para todo mundo e não conseguindo, ó. Pobres homens! Como conhecer os poucos mais ordinários fenômenos que trazem a vossa vida? Tende-vos por muitos sábios, pensais possuir uma vasta erudição, e a essas simples perguntas que fazem todas as crianças. O que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Ficais imperdidos. Aí ele diz, não tenho a pretensão de vos fazer compreender aquilo que vos quero explicar, porque há coisas às quais o vosso espírito, o vosso espírito ainda não pode submeter, porque não admite aquilo que não compreende. Isso também está claro para nós. Quando a gente está lá na Lei de Progresso, no Livro dos Espíritos, quando se pergunta, né, se o progresso é o futuro, o que a gente, a humanidade, já não, Deus não bota logo tudo direitinho para a gente poder acertar logo? Na 798, principalmente quando se fala do Espiritismo, há um comentário de Allan Kardec que eu gostaria de colocar aqui nesse pedaço. Existem outros momentos dentro do Livro dos Espíritos que também falam sobre esse mudar de ideias, desse não estar preparado. As ideias só se transformam com o tempo e nunca subitamente, diz Kardec. Elas se enfraquecem de geração em geração e terminam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como acontece com as ideias políticas. E aí ele vem mostrando essas mudanças da ideia para chegar ao Espiritismo. E diz lá, também em algum momento, né, que cada coisa está ao seu tempo. Está lá no 801 da Lei do Progresso. Os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que hoje ensinam, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa no seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam, ou desnaturaram, retiraram do rumo, mas que agora podem compreender. Através dos seus ensinos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente que hoje vai se. Então, não tem gente que diz que não acreditaria, mesmo que visse. Tem gente que até hoje não acredita que o homem foi à Lua. Então, esse parágrafo até agora dá para a gente avaliar que o espírito comunicante não está falando nenhuma bobagem. E aí ele vem lá, né? O sono liberta inteiramente a alma do corpo. Será? Aqui eu já botei uma interrogação quando eu li isso. Seguida de uma exclamação. Eu digo, peraí, não é bem assim. Quando dormimos, ficamos momentaneamente no estado de maneira... no estado em que, de maneira definitiva, nos encontramos depois da morte. Tudo bem.
Os espíritos que cedo se desprenderam da matéria por ocasião da morte têm sono inteligente. Sono inteligente. Quando estes dormem, reencontram a sociedade de outros seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e com eles se instruem. Trabalham até em obras que, ao morrer, acham acabadas. E isto, mais uma vez, deve ensinar-nos que não devemos temer a morte, pois que morremos todos os dias, conforme dizer de um santo. Aqui nós temos que parar. Então, o sono liberta inteiramente a alma, mais ou menos. Inteiramente aí deu uma ideia que a gente se liberta totalmente do corpo. Tá, mesmo preso pelo cordão fluídico de prata. Senão a gente vai embora. Mas o espírito do pensamento pensou, ficou. E quem não consegue sair, né? Luiz, não liberta inteiramente, senão a gente desencarna, né? Isso também é uma outra visão. Libertar inteiramente é a morte do corpo físico. E isso está lá no Livro dos Espíritos, bem colocado aqui pela nossa companheira Louise, quando a gente fala sobre a questão da morte, sobre a questão dos espíritos mesmo, né? Da vida e da morte, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? É o esgotamento dos órgãos. E lá diz, né, mais adiante, estando morto o ser orgânico, os elementos dos quais é formado, sofrem novas combinações que constituem novos seres. A parte orgânica. Né? E aí ele fala, num aparelho orgânico acontece isso. Agora, os corpos orgânicos, também, o fluido vital que se transmite de um indivíduo a um outro indivíduo, através até dos passos, né? Ele se esgotou naquela encarnação. Mas, como espírito, que é o ser inteligente, a gente se desprende de acordo com a nossa elevação moral. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Mas, se nós ficarmos com o pensamento preso na matéria, aí complica. A gente vê lá no céu e inferno que os espíritos sofredores ficam o tempo todo revirando no pensamento aquele momento. Os outros, os criminosos, se veem sendo perseguidos. Não é verdade? Então, a gente depende do nosso pensamento, das nossas ações, depende da situação com a qual estivermos ao desencarnar, aí sim. Lá no Livro dos Espíritos, na 89, quando se pergunta se os espíritos levam algum tempo para percorrer o espaço, sim, porém rápido como o pensamento, e na subpergunta A, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Responde os espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Diz que a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. Então, quando a gente vê isso, também põe por terra essa questão do inteiramente. Porque se eu desencarno pensando como católico e vou procurar o céu, o inferno, o purgatório,
ou vou ficar dormindo eternamente. A gente vê isso nas mesas de desobsessão, o espírito está dormindo. E ele está esperando a ser salvo. Então, quando alguém acorda, a salvação chegou. Então, se isso acontece, quando a gente se liberta da matéria, e aqui coloca, no próprio livro dos Espíritos, quando fala do retorno à pátria espiritual, a questão da própria vida espírita, que se os espíritos conservam algumas das paixões humanas, na 228, e dizem para nós que os mais elevados, ao perderem seu envoltório, deixam as mais paixões e se aguarda do bem, e que os espíritos inferiores, porém, as conservam, do contrário, eles seriam de primeira ordem. Nós vamos vendo que, de acordo com o que pensamos, é o que somos. Né? E os espíritos errantes, quer dizer, da erraticidade, ele é feliz ou infeliz conforme o seu mérito. Sofre o efeito das paixões quando o princípio conservado. Então, por mais que, e isso está lá no livro dos Espíritos também, na 235, que sair do envoltório, uma vez no mundo dos Espíritos, que a alma ainda traz algumas percepções que possuía quando vivo, como na 237, os Espíritos dizem que sim, e que outras que não possuía, porque seu corpo era um véu que as obscurecia, mas que ela se manifesta mais livremente, é verdade. E que os conhecimentos são limitados de acordo com quanto mais superiores são, ou mais ignorantes são. Então é lógico que esse inteiramente, o sono liberta inteiramente a alma do corpo, foi utilizado aí de uma forma que dá essa controvérsia, concorda? Não é inteiramente, porque senão desencarnaria. E não é nem inteiramente, mesmo sem desencarnar, porque a gente fica preso às paixões, aos vícios, às tribulações do dia a dia, às confusões da matéria, da nossa imperfeição. Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? É interativo, hein? Não há dica de nada. Bom, então vamos lá. Isto quanto aos espíritos elevados. Ah! Viu? Eu sabia que ele ia falar isso, mas eu quis trabalhar isso antes com vocês. Estão vendo? Concentradíssimo. Então esse espírito não é qualquer espírito, ele sabia dessas questões que a gente acabou de falar. Por isso que o nome dele não interessa. Então a crítica que vocês vão dizer, Vera, mas eu li lá embaixo, olha lá. Ele diz isso que você está falando de outro jeito. Ah, que pena. Tá certo, Júlio César. Mas para a massa dos homens que com a morte ficam longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos falaram, estes vão a mundos inferiores à Terra, onde os chamam antigas atenções e buscam prazeres ainda mais baixos dos que têm aqui. Olha só, vamos lembrar do estudo de André Luiz? Alguém lembra alguma situação assim, desse caso? O próprio André Luiz. 8 anos para ver Clarence. 8 anos para não ver aquele tumulto lá em volta dele. E como eu disse na palestra sábado, ele deu muitas receitas gratuitas. E quando morrer, deve ter muita gente orado por ele, né? Esses, então, que ganharam as receitas de graça, mesmo assim, ele ficou com
dificuldades de realmente daquela vivência, daquela matéria, até porque ele nem sabia que tinha morrido, e nem que havia vida após a morte. Então é bom a gente treinar no sono, hein? E nos casos também, lá de André Luiz, os mensageiros, a gente vê casos de médiums que, quando são procurados para o trabalho durante o sono, os espíritos dizem, não adianta não. Olha lá onde que ele está. Envolvido com sexo, com ideias dessa área, com espíritos femininos o envolvendo. Dormiu, ao invés de ir para o trabalho, se pirulitou. Já pensou, estou aqui dando aula, aí vou, faço isso, faço aquilo, venho correndo de um lugar, venho para outro, estou com um pensamento nisso, tenho que fazer aula para amanhã, não sei o quê. Na hora de dormir, ao invés de eu ir para o plano espiritual, me ajude, me leve para aprender, para ser rápida, eu fiz isso ontem, para dar conta de hoje e de amanhã. Aí, eu, ao invés de fazer isso com boas intenções, né? Aí eu vou para onde? Posso ir para a academia, mas aí eu vou lá para bagunça, comer chocolate, arrumar uma pessoa bem legal. Rosa Bombom, a gente consegue controlar para onde vai, determinar enquanto está acordado. Sim, a oração segura a gente. Tu bota na oração, tu atrai seus amigos espirituais, quando tu dorme, ele te leva. Agora, se eu vou dormir, não olho, fico vendo aqueles filmes de maluco, aqueles programas de doidão, vendo nas revistinhas de mulher pelada, de homem bonitão. Vou parar não sei aonde. Olha, eu posso até, Cláudio, ir para a China, desde que eu vá para trabalhar lá nos campos de ajuda lá. Eu tenho feito muito isso, ainda mais porque o tempo está reduzido, o cansaço é grande. Ontem mesmo eu não consegui estudar para hoje. E hoje eu saí daqui 6:30 da manhã. Vocês viram quase que eu cheguei 6:30 da tarde. Quando eu tenho que chegar aqui, eu vi na hora do almoço, minha mãe está aqui com acidentada, dei banho nela, dei almoço, deixei as coisas arrumadas, saí de novo e voltei agora. Em cima do lance. Pois é, Rosa, ela está puxando essas companhias envolvidas. Claro que não é só a prece antes de dormir que vai nos afastar. Não, não tenho carro, é tudo a pé. A pé, Kombi, ônibus. E aí eu fiquei orando ontem, olha, eu já tinha lido, mas isso me ajuda a fazer as correlações. E vou estudar hoje para amanhã, para gravar lá na nossa web rádio, que vai ser lançada agora em maio, no Livro dos Espíritos. Eu vou gravar o começo, as 3 primeiras aulas, só consegui fazer uma. Peguei material para as outras 2. Vou ainda terminar alguma, mas vou orar para sair a terceira amanhã. Elas podem ir, Cláudio, não é nem para outro lugar do planeta, e para casa delas mesmo. Estão no centro espírita, desdobra, mas está com sono, fica ali mesmo, rodando, vendo os desencarnados, às vezes vendo, vai para onde, e o seu coração e o seu pensamento não estão, né? Então isso é importante, muito importante. Não é só oração, né? É a mudança interior. Porque tem gente, como a Rosa Bombom está falando, que tem pesadelos horríveis todas as noites, há anos. Olha a vida mental desse espírito. O desprendimento não somente nos conduz aos lugares de nosso interesse, o convívio de espíritos afins, mas também a tarefa de estudo e instrução. Isso, Beth, genial! Betinha é genial. Né? Por isso que a gente tem que rir, sorrir, reabastecer, orar, lazer, trabalhar no bem, refletir, estudar, fazer todas as questões que as próprias leis morais nos ensinam.
lá no Livro dos Espíritos. Então, quando aqui a gente fala, né, sobre a massa de pessoas, nós estamos envolvidos. Vão aprender doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas que processam em vosso meio. Vai para lugares, né? Não vai lá para umbral ajudar espírito, não. Esse é o problema. E o que estabelece a simpatia, olha, essa palavra é importante, na Terra, não é senão o fato de nos sentirmos ao despertar aproximados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Ai, que pena que eu só estou passando 4 ou 6. Bom, simpatia é quase amor, né? Primeira coisa, perversão dos espíritos no mundo corporal. Olha, vocês veem como a gente ajudar. Eu abri 2 vezes o Evangelho aqui no Livro dos Espíritos para falar para vocês, que veio na cabeça que eu tinha que falar. Só que eu não tinha separado, e abre exatamente no capítulo. Eu não é merecimento de vocês, do trabalho ser possível e ter que ser feito, e também um pouco do meu esforço, que eles sabem que não é à toa quando eu peço muita ajuda, porque eu não estou em condições de eu me organizar melhor. Mas o trabalho tem que fazer. Não tem outro, é só eu? Então vou eu. Enquanto outros aí não se arriscarem a esse estudo, eu vou ter que fazer, né? Eu consigo a nossa amiga Leila uma vez por mês. Então, os espíritos influem em nossos pensamentos e nossas ações. Livro dos Espíritos, 459. Sobre este aspecto, a influência deles é maior do que marginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. O que pensa de nós, os espíritos que nos cercam e que nos observam? Está na 458. Depende. Os espíritos brincalhões riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios deploram vossos defeitos e tentam ajudar. Então, se nós saímos do corpo, a gente pode, nessa questão da emancipação da alma, que é o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, e que a gente vê lá, e o sono produz isso, 400 do Livro dos Espíritos, vou ler como está aqui, hein? O espírito encarnado permanece de bom grado sobre seu envoltório carnal, é como se perguntasse se é prisioneiro, a grave está encarcerado. O espírito encarnado aspira incessantemente a libertação. E quanto mais grosseiro seu envoltório, mais deseja dele se livrar. 401. Durante o sono a alma repousa como o corpo? Não! O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo estão relaxados. Então, inteiramente, como é que ele diz aqui? Libertos. Eles estão relaxados. E como o corpo não está necessitando dele, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Mas como podemos julgar da liberdade dos espíritos durante o sono? 402. Através dos sonhos. Acreditam, quando o corpo repousa, o espírito possui mais faculdade do que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Adquire maior potência e pode comunicar-se com os outros.
Dizes com frequência, tive um sonho estranho, um sonho horrível, mas que não tem verossimilhança alguma, quer dizer, sem pé sem cabeça. E te enganas. Frequentemente é uma lembrança dos lugares e das coisas que vistes ou verás, numa outra existência ou num outro momento. O corpo estando adormecido, o espírito tenta quebrar suas correntes, pesquisando seu passado ou no futuro. Pesquisando, desculpe, no passado ou no futuro. Aí vem este texto. Pobres homens, como conheces poucos fenômenos mais comuns da vida. Entendeu? Esse texto é a 402 do Livro dos Espíritos. No seu segundo parágrafo em diante, que Kardec botou, não esqueça que a Revista Espírita de 1858, mas ele recebia as coisas antes. Com o que ele recebeu, ele botou o Livro dos Espíritos de 1857. E o resto, muitas coisas, ele publicava separadamente, lembram disso? E aí ele vem com todo esse texto que nós lemos, que é o segundo e terceiro parágrafo, e o quarto. Né? E o quinto parágrafo, sexto, sétimo, oitavo. E o comentário de Kardec, que depois eu vou juntar aqui. O que também explica as antipatias. E tem uma outra questão. Essa questão de antipatia e simpatia pode ser no bem ou no mal. Quando a gente fala aqui dos espíritos protetores, que eles nos dirigem, que eles intervêm em nossas vidas, tem lá um momento que se pergunta sobre os espíritos simpáticos. E aí, além do espírito protetor, familiar, tarará, 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 tem um momento que ele pergunta assim, peraí. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão, algumas vezes podem ter uma missão temporária, mas com mais frequência são atraídos somente pela semelhança de pensamentos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, meus queridos, fulano é tão simpático, não é ser bonzinho, não. Nesse caso aqui, simpatia é semelhança de ideias, pensamentos e sentimentos, para o bem ou para o mal. Daí pode resultar que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim. O homem sempre encontra espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Então, a 513 e a 513A do Livro dos Espíritos nos formam essas questões. Muito bem, Beth. É a afinidade. Afinidade. A sintonia a gente busca. A afinidade a gente não precisa correr atrás. Já acontece. É atração por atração. Isso, Cléo, porque não lembramos de sonhos quando acordamos, eu gostaria até de estudar hoje com vocês, mas eu estou vendo, está lá no livro de Leon Denis. Eu vou ver se ainda dá para a gente fazer esse fechamento. Senão, eu amplio esse estudo para a aula que vem. O que também explica as antipatias invencíveis é que no fundo do coração sabemos que essas criaturas têm uma consciência diferente da nossa. É ainda o que explica a indiferença, pois que não buscamos fazer amigos quando sabemos que temos outros que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensar sobre a nossa vida. E aí, por efeito do sono, os encarnados estão sempre no mundo dos espíritos, não é? Por isso que dizem que os espíritos superiores
não ficam com muita repulsa reencarnando no nosso meio, porque eles sabem que podem se desligar através do sono. Deus quis que durante o seu contato com o vício, eles pudessem vir reintemperar-se na fonte do bem, a fim de não falirem, eles que vêm para instruir os outros. Por isso, mais um motivo aí desses missionários por esse alívio. E nós podemos também usar o sono para isso, não só descanso do corpo físico, como aprendizado espiritual. O sono é a porta que Deus lhes abriu para os amigos do céu. É o recreio após o trabalho, a espera da grande libertação, a libertação final que os deve reintegrar em seu verdadeiro meio. O sonho, aí não é o sono, é a lembrança daquilo que o vosso espírito viu durante o sono. O livro dos Espíritos, quando a gente trata disso, quando diz que o sono liberta parcialmente a alma do corpo, já conserta a fala desse espírito, isso está lá na 402, no terceiro parágrafo, porque essa tradução aqui diz que o sono liberta inteiramente. Já no livro dos Espíritos diz que parcialmente, tá? Tem um dado momento que pergunta-se lá, quando fala do sonho, na 403, por que não nos lembramos sempre dos sonhos, no que chamamos de sono, só o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros. É essa parte que a gente lê que se transformou em pergunta, tá? No livro dos Espíritos. E aí ele diz lá, ai, canetinha, tem uma caneta aqui minha, ótima, vou jogar lá fora. Porém, como o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não as percebeu através dos órgãos do corpo. Quando passa pelo cérebro físico, registra. Quando não, isso depende do estágio de emancipação que você esteja. Notai, porém, como está na Revista Espírita, que não sonhais sempre, porque nem sempre vos lembrais daquilo que é visto ou de tudo quanto visto. Não é a vossa alma em todo o seu desdobramento. Muitas vezes não é mais que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou a vossa chegada, a que se junta a lembrança daquilo que fizeste ou que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicar esses sonhos absurdos, tanto dos mais sábios como dos mais simples? Os meus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilames. Aliás, dentro de pouco, vereis desenvolver-se uma nova espécie de sonhos. É tão antiga como a que conheceis, mas vós a ignorais. O sonho de Joana, de Jacó, dos profetas, dos judeus e de alguns adivinhos indianos. Este sonho é a lembrança da alma inteiramente desprendida do corpo, a lembrança dessa segunda vida que vos falava há pouco. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, naqueles de que vos recordais, pois sem isto caíres em contradições ou em erros funestos da vossa fé. Mas aí na 404 do livro dos Espíritos, diz que os sonhos não são verdadeiros como os entendem os ledores de Sófocles. É absurdo acreditar que sonhar com tal coisa anuncia aquela outra coisa. Essa coisa de interpretação é complicada. Até porque o que a gente traz de recordação pode ser apenas uma forma metafórica que a gente encontra no cérebro físico para poder explicar aquilo que a gente vivenciou como espírito. Desculpa. E aí, lá no livro dos Espíritos, quando fala do sono completo, da emancipação, eles explicam isso. São vários estágios, né, como a letargia, a catalepsia,
o sonambulismo, o êxtase, de emancipação da alma. Lá em Leon Denis, nesse livro maravilhoso, No Invisível, no capítulo 13, ele deixa isso mais claro para nós. Como ainda há um tempinho, a gente vai trazer isso para vocês, combinado? Daí, Clô, pode ser que se esclareça melhor. Se não, qualquer coisa, mandem dúvidas para o portal www.espiritismo.net. SPR, Serviço de Perguntas e Respostas. Tá? Diz Leon Denis, os sonhos em suas variadas formas têm uma causa única, a emancipação da alma. Esta se desprende do corpo carnal durante o sono e se transporta a um plano mais ou menos elevado do universo, onde percebe com o auxílio de seus sentidos próprios os seres e as coisas desse plano. Podem dividir-se os sonhos em 3 categorias principais. Essas é que eu acho geniais. O sonho ordinário, puramente cerebral, ligado à matéria e aos sentidos. Repercussão das nossas disposições físicas. Aí a gente sonha que bateu no filho, brigou com o marido, entrou no mercado, uma confusão, depois no mercado encontrou a nossa avó que já morreu. É uma confusão total. Preocupações morais. É o reflexo das impressões e imagens arquivadas no cérebro durante a vigília. Não tem ausência de uma direção consciente, de toda intervenção da vontade se desenvolve automaticamente. E aí são cenas indecisas, imprecisas, mas estão na memória. Então, se eu oro, se eu faço minhas preces, faço meu pedido, leio uma página, me preparo, eu evito. Né? Eu evito isso. Certas enfermidades, certos sofrimentos, há essa crise, esse conflito, né? Entre a matéria e o princípio vital, as intenções demais se chocam e se confundem. Isso também acontece nas enfermidades. Nós temos, a gente vê que nesse primeiro grau de desprendimento, o espírito flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo. Mergulha, por assim dizer, num oceano de pensamentos e imagens que de todos os lados rolam pelo espaço dele, se impregna e aí colhe impressões confusas, tem estranhas visões e inexplicáveis sonhos. A isso se mesclam, às vezes, reminiscências de vidas anteriores, tanto as mais vivadas quanto mais completo o desprendimento. É um sonho misto. Recordação e esquecimento. Tanto as mais vivadas quanto mais completo o desprendimento, que ainda permite entrar em vibração as camadas profundas da memória. Estes sonhos de infinita diversidade, confusos, não podem ser ordinários do dia a dia. Sonhei que eu estava dando aula, ou sonhei que eu estava na casa do filho. Não. Eu sonhei que vovó estava no mercado, né? Esses sonhos complexos, que misturam as coisas, ele chama de sonho misto. Né? Conforme o grau de emancipação, afetam o cérebro material. Por isso que a gente lembra. Então a gente sempre sonha. Pode não marcar a matéria mental, a matéria cerebral, e aí a gente não se recordar. Mas tem os sonhos profundos, os etéreos, que o espírito se subtrai da vida material, da vida física, desprende da matéria, percorre a superfície da terra, é um sonho puramente espiritual. Vai estar com seus guias, parentes, vai trabalhar, vai estudar, vai receber conselhos. Dessas práticas temos o espírito impressões que raramente afetam o cérebro físico. Mas quando toca no assunto, alguma coisa que você estudou, você sai falando e diz, que coisa. Sendo a alma a hábil para impressionar o cérebro físico e ser feito por ela, caso não, por um outro espírito. Ela pode pressionar o cérebro, não, vou guardar isso. Pode o outro espírito marcar, né?
Mas, sob a forma de intuição é que vem. A nossa alma imprime, mas tem a intuição, a lembrança, né? Quanto maior a lucidez, maior o desprendimento do corpo físico. E maior lucidez, maior moralização, maior treino também na emancipação. Leon Denis fala de um caso na Revista Espírita de 1866, desprendimento de uma jovem de Lyon durante o sono, da sua ida a Paris, em meio de uma reunião espírita, onde estava sua mãe. E aí ele conta aqui um caso. A gente vê que muitas vezes a alma suficientemente purificada, conduzida por espíritos angélicos, chega a se transportar a esferas divinas. Delivone chama isso de mediunidade onírica. Projeções de acontecimentos do médium para os seus protetores, premonitórios, né? O hábito de leitura evangélica, diz Beth Genial, ajuda-nos a ficar mais calmos e acalma também os espíritos menos felizes que nos acompanham, aqueles que querem nos prejudicar durante o sono. Isso mesmo. E a Minomil diz que resolve problemas até de informática depois de um bom sono. Antes eu me desesperava quando eu tinha algumas coisas assim para estudar e não dava tempo. Hoje não, eu peço 3, 4 horas de sono, reparador e orientador. Porque quando eu não dou conta, eu fiz de tudo para dar conta. E eles sabem disso. Os espíritos conhecem a gente. E aí eles nos auxiliam. Inegavelmente nos auxiliam. Eu sei que eu vou dar conta. Daqui a pouco, amanhã, quarta-feira, lá no Clarence, quinta vez de novo, nas preparações das gravações da Web Rádio, com a Vânia, com a Regina, com o Jailton, com encontros que vai ter em junho de todos nós aqui no Rio, né, Darlene? Encontro com as mudanças necessárias para que esse trabalho de divulgação, apesar de nossas dificuldades, inferioridades, materialidade, vícios, paixões, nossas limites, nossas famílias, nossas casas, todos os problemas, apesar de tudo, e contudo, de boa vontade, de esforço, de estudo profundo, eles nos amam. O encontro é em junho. As coisas ficam mais nítidas. Isso mesmo. Eles não nos dão nada pronto, mas a gente se esforçando, a gente vai lá aprender com eles. E aí isso nos dá um gás. É só quem passa que sabe. A Beth nos coloca, quando a gente fala dos centros de estudos para encarnados, sim, com o número superior a 300 associados, mas que apenas 32 conseguem romper isso das baixas sensações fisiológicas para assimilar as lições. A gente vê isso em missionários, a gente já estudou aqui, Beth. E eu lembrei também dos mensageiros, caso dos médicos, que eles ficam esperando para o trabalho, e ele está lá na orgia do sexo com espíritos femininos. Né? O encontro Espinete junho, semana de 24 de junho, do encontro de mediunidade aqui no Rio. Nós já estamos montando a programação. Né? Então, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Rosa, quem fez a prece aí, levanta a mãozinha. Iris, que bom ter você aqui. Iris, tu também. Quem vai fazer a nossa prece para Leon Denis dar entrada com a palestra do Livro dos Médiuns. Graças a Deus. Beth, que bom. Beth, você é de onde? Beth, genial, você é de onde?
É do Rio? Eu gostaria que alguém fizesse a prece, eu estou aqui entupidíssimo. Quem fez, quem começou? Rosa Bombom? Então faz, amiga, levanta o bracinho aí, vamos lá. Eu quero vibrar aqui, beber. Bom, tá todo mundo ouvindo? Ok. Vamos nós fechando os nossos olhos, agradecendo a Vera pelo estudo, agradecendo a oportunidade que a tecnologia nos dá de estarmos aqui em diferentes pontos do universo, mas todos vibrando e aprendendo juntos tudo aquilo que a doutrina tem para nos ensinar. Obrigada, Pai. Obrigada por toda a oportunidade de aprendizado. Obrigada também pelos momentos de dor, justamente naqueles em que nos lembramos dos ensinamentos obtidos, que podemos então galgar nos caminhos da evolução. Fica conosco durante os próximos dias da semana e permita, Pai, que estejamos aqui na próxima semana mais uma vez estudando a Revista Espírita. Te pedimos permissão para encerrarmos mais um estudo na noite de hoje. Obrigada e assim seja.